A gente tem visto cada dia mais, Estela, no nosso consultório, graças a Deus, muitos pacientes entrando e até mesmo com prescrições de outros colegas de outras especialidades que também fazem as terapias injetáveis. A gente tem percebido essa desmistificação ao longo dos anos. E isso foi muito bom. E eu acho que um grande marco foi ali na pandemia que começou-se a utilizar ali as terapias injetáveis. E eu vejo todas as áreas, a oncologia, a dermatologia, a cirurgia plástica, a Cirurgia endócrino, bariátrica. a cirurgia bariátrica, a nutrologia, a medicina do esporte. Mas, Estela, o que você mais tem visto no seu dia a dia ali de paciente? Como você coloca essa questão das terapias injetáveis dentro do tratamento e do manejo do seu paciente no consultório? Isso que você falou é muito legal, porque, na verdade, o paciente ele já chega com uma pré-informação. Hoje, pelas redes, por tudo, né, essa divulgação que a gente vê, muitas vezes essa pré-informação é errada, né, de forma errada, mas o paciente hoje ele já vem sabendo o que é, ou muitas vezes até ele quer isso, né? Ele quer atuar isso. Então, por isso que a gente viu esse crescimento em diversas outras áreas e que, para mim, é muito bom. Eu acho que tem muita lógica, faz muito sentido, porque todas as especialidades médicas, elas deveriam ter esse olhar mais amplo para o nosso paciente, como a gente sempre fala aqui, né? Na minha prática, no meu dia a dia, como eu sou nutróloga, médica do esporte de base mesmo, não adianta, número 1 é o emagrecimento, né? A gente sabe que é lá pra gente o que a gente mais vê, a maior queixa que a gente vê. E óbvio que além de todas as outras atuações e os outros olhares que eu tenho, o que eu mais faço é para essa parte de emagrecimento. E para isso, eu tenho visto, Diego, na minha prática, os injetáveis ajudarem muito. Hoje a gente tem, quando a gente fala de emagrecimento, os próprios injetáveis das canetinhas injetáveis emagrecedoras, ele já tem essa disseminação muito grande. Então, hoje, quando você fala de emagrecimento, automaticamente já vem essa questão injetável, né? E é um injetável. E é um injetável. E aí, muitas vezes, a gente associa algumas substâncias que existem para isso, né? E a gente vê um resultado impressionante. Então, até citando um exemplo, né? A gente está falando com médicos, colegas, um que a gente usa muito, que a gente viu é o Moro. O Moro é muito usado via oral e a gente tem visto muito crescer nessa parte injetável. Então, assim, com resultados maravilhosos mesmo. Óbvio, precisa ter todo um olhar, um entendimento muito grande dessa combinação de terapias, né? Porque não é só isso que a gente falou aqui diversas vezes, não é só pegar ali um menu pronto, mas hoje, na minha prática, eu vejo que o emagrecimento, com certeza, é o número 1. Se eu fosse pensar no número 2, eu diria esse olhar voltado para a redução de inflamação, que, para mim, hoje se encaixa nas outras especialidades. Acho que todo especialista, ele acaba lidando com um paciente inflamado, né? O ginecologista, ele atende a mulher inflamada, o dermatologista, a mulher inflamada, o cirurgião, nem se fala. Então, quando eu penso nas outras especialidades, muitas vezes, para quem está começando, não sabe nem por onde começar, eu pensaria em atuar e iniciar reduzindo a inflamação, com certeza, do paciente. A gente sabe que para nossa área o emagrecimento é o número 1, né? Estela, como é uma mulher muito sábia, ela já trouxe a inflamação, né, aqui, e o quanto é importante. Essa questão da inflamação é algo que é em todo mundo, né? A gente inflama, desinflama, e todo paciente realmente que entra no nosso consultório para emagrecimento, o primeiro cuidado e o olhar é sim a inflamação. Só que essa inflamação, ela é tão importante no manejo que ela deveria ter esse olhar em todas as outras áreas. Na endócrino, na cirurgia, ali no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, na otorrino, na neurologia, na psiquiatria, em todas as áreas da medicina. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas, com gente, com ser humano, e é importante entender. Agora, Estela, uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu me pergunto e faço essa análise todos os meses, porque a Estela também é empresária. Estela, com o olhar voltado também, que isso é importante, porque o médico ele precisa ter esse olhar não só técnico para a medicina, mas é necessário ter um olhar técnico para o bastidor da medicina, que é o que a gente fala. Como que você percebe o nível, não é de aceitação,
mas o nível de percepção desse paciente em relação a esse tratamento hoje de terapias injetáveis. Como que você vê isso, né? Você percebe que é algo positivo ou você vê isso como uma contramensagem ao seu tratamento? Com certeza, é como eu falei, né? O paciente ele já chega informado sobre o assunto. Até a gente estava falando agora de inflamação. Antigamente era até um tabu falar de inflamação com o paciente. Hoje o paciente já pergunta se ele não está inflamado. Hoje tem muita informação e se a gente não ficar atualizado constantemente, o paciente muitas vezes ele vai saber assuntos que a gente não sabe. Então a gente precisa ficar de fato muito atento. Mas a aceitação é muito grande, né? O paciente, muitas vezes, Diego, a gente percebe isso quando a gente dá aula para os nossos alunos, a gente ouve falar isso. O paciente hoje, ele está associando o médico que não trabalha com injetável como um médico atrasado, né? A gente percebe isso, os alunos buscam muito isso, eles falam isso, olha, eu sou um ginecologista e eu vejo que eles estão buscando, mas você não tem nada injetável que reduza a minha inflamação, a minha candidíase e tal. Então a gente percebe isso. Quando a gente fala de medicina do futuro, a gente está falando disso, de a gente ter opções de atuações, né, de tratamento de terapia, que o nosso paciente já vem informado, já vem buscando isso, porque senão ele enxerga a gente como o médico do passado. Então, a gente percebeu isso em algumas áreas, né? Como, por exemplo, a gente viu isso muito claro quando se fala de menopausa e de hormônio. Então, o médico hoje que faz uma crítica com relação ao hormônio, né? Obviamente de forma séria, tudo, ele já é visto como um médico ultrapassado, né? Então, a gente percebe muito isso acontecendo no campo dos injetáveis. Então, óbvio, como médica, eu tenho esse olhar de deixa eu entender se cabe para esse paciente, se faz sentido fazer uma prescrição e, óbvio, como você falou, como médica empresária, eu tenho ali um serviço a mais na minha clínica que eu posso oferecer para o meu paciente e, óbvio, que a gente também tem que pensar na parte rentável disso para a gente como médico, como empresário. Né? Que a gente sabe hoje que a gente precisa falar disso e precisa entender sobre isso. Sim. Né? Mas existe sim uma aceitação muito grande, mais ainda, existe uma cobrança sobre esse assunto. Eu acho que é importante você trazer isso sobre a percepção de aceitação do paciente. Porque hoje a gente sabe, por exemplo, na minha época não tinha terapias injetáveis, assim como também não tinha marketing. Assim como não tem na faculdade de contabilidade, não tem administração, ou seja, gestão, né? E nós fomos obrigados a aprender e entender como manusear uma rede social, como manusear um Instagram, como manusear várias mídias, porque é uma forma de comunicação. Antigamente, a gente falava assim, basta ter um jaleco, o carimbo e a caneta que no dia seguinte você está ali já com os seus pacientes. As coisas mudaram, evoluíram e com isso a medicina, as pessoas, a informação foi veloz e transformou aí o pensamento, a opinião. E quando você traz essa questão do hormônio, isso é super importante, porque isso vai acontecer e está acontecendo com as terapias injetáveis. Até porque as terapias injetáveis são utilizadas em hospital há quantos anos, né? As canetinhas emagrecedoras, como você falou. Então, todo esse assunto é um assunto super importante na visão de percepção do paciente, até mesmo para alinhar a expectativa dele em relação ao tratamento. Porque o paciente que vem para emagrecimento, e eu compartilho com você a sua opinião, o paciente que vem para emagrecimento é um paciente que é o meu dia a dia. Esse paciente ele já vem esperando esse tratamento. Ele não sabe o que vai ser lá, porque ele não é médico, cabe a nós. Mas muitas vezes esse paciente ele não faz esse tipo de tratamento de terapia injetável, porque eu não acho que é necessário naquele momento. É aquela questão da individualidade mesmo, de ter essa ética, de falar, olha, agora não é esse momento, o momento agora é da gente tentar com terapia, outra forma, a via oral, enfim, um tópico. Por quê? Porque é importante você entender. E isso também vem muito claro através dos novos exames, os exames aligenéticos que conseguem comprovar se esse paciente geneticamente consegue absorver
alguns nutrientes ou alguns suplementos, como por exemplo a coenzima Q10, que está muito relacionada às mitocondriopatias, a ausência dela. Quais são essas mitocondriopatias? Tudo aquilo que traz fadiga, aquilo que traz dor, que consome muita energia. A menopausa é um processo de mitocondriopatia também. Então, quando a gente consegue entender e individualizar esse contexto, a gente consegue perceber que hoje, esse paciente não é que ele esteja mais esperto ou mais inteligente, não. É o que o paladar não retrocede. A partir do momento que ele conhece o que é bom, e assim como nós, quando a gente sabe o que é bom, a gente não quer voltar para o que é ruim. E se eu sei que eu vou lá no consultório da doutora Estela, do doutor Diego, e eu quero emagrecer, ou eu quero melhorar minha disposição, eu consigo resolver o problema, a indicação de outros pacientes para o seu consultório, isso aí é inerente. Não tem como você barrar isso. É muito importante você saber o offline, assim como o online, e não fazer essa inversão. E hoje, o que a gente percebe é o paciente ir no seu consultório, ele vai lá, ele posta, ele reposta, ele divulga para você de uma forma que, às vezes, você nem precisa sair do seu consultório, porque, assim como eu vejo vários médicos tendo dificuldade de gravar vídeo, de criar uma rotina. Então, eu vejo que, além disso tudo, ele também trabalha com um marketing positivo para o médico, ele trabalha para um marketing positivo para uma comunidade e ele trabalha também a favor da saúde. Então, se a gente for olhar, é ético, é legal, né? Existe uma resposta comercial, que isso é importante. O médico hoje ele precisa entender que ele é empresário, Com certeza. né? Ele não está na bolha. Então, assim, claro que existem perfis, nem todo médico nasceu para ser empresário, mas até aquele médico que não nasceu para ser empreendedor, que não nasceu para ser empresário, ele precisa entender como prescrever e o custo disso também e como rentabilizar isso para quando ele for trabalhar em outra clínica ou quando ele for montar a clínica dele ou se ele já tiver a clínica dele, ele entender como colocar essa terapia ou esse processo ou esse programa para poder girar e ele ter tudo ali alinhado. Porque também assim, Estela, o que a gente percebe é que às vezes o médico vem com a teoria, né, ali a bioquímica, a semiologia, tudo. Só que quando ele vai colocar na prática, ele tem a dificuldade. Esbarra onde? Na gestão. É muito bom você puxar esse assunto, porque quando a gente fala, a gente está, né, falando com médicos aqui, né, colegas, quando a gente fala de um serviço de terapias injetáveis, a gente precisa entender, óbvio, que pra gente, como médico, primeiro, a principal questão é a parte técnica. É o quão técnico a gente é, o quanto que a gente entende. Por isso que a gente precisa, sim, entender de toda a base disso, a teoria, para que serve cada substância, o que existe de substância no mercado, quando indicar, quando contraindicar. Tudo isso que é a nossa base, a nossa função ali, quando a gente fala de injetáveis. Porém, quando a gente tem um serviço de injetável, quando a gente tem a vontade de ter um serviço de injetável, a gente também precisa entender toda a parte de gestão, parte de documentação, parte de licenças, que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente tem toda esse olhar para isso tudo, porque não é só ir lá no dia seguinte, eu fiz um curso, eu fiz uma aula, assisti, aprendi, que se eu fizer a coenzima Q10, eu vou dar energia para o meu paciente. Legal, vou fazer amanhã. Tá, mas e toda a parte de gestão, toda a parte de documentação, toda a parte técnica da equipe de enfermagem, que é muito importante. Por isso que hoje, quando a gente fala em ensinar, em implantar, a gente precisa ter isso também, não adianta só, que é, na verdade, a maior dificuldade que a gente viu, né? A maior. Que a gente vê e a gente ouve falar disso. Tá, eu sei a teoria, mas eu preciso entender um pouco mais sobre como de fato implantar isso, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente percebe. Outra coisa é o que pode e o que não pode ser falado com relação a marketing. Você estava falando agora de mídias sociais, a gente sabe uma realidade, o médico tem que estar nas redes, óbvio, tudo. Mas o que a gente pode falar, que é daí que vem essa questão toda ligada à banalização que a gente vê, né? Então, o que pode ser falado, o que não pode ser falado. Então, é um olhar muito amplo também para esse médico que quer implantar o serviço na clínica dele. Sim. É um olhar muito amplo. O que a gente conclui? Primeiro, sim, todas as especialidades podem atuar com as terapias injetáveis. Isso a gente viu e a gente vai falar aqui, a gente sabe que sim. A gente precisa ter, sim, uma boa base técnica sobre o que são essas terapias, o que a gente pode usar, o que não pode usar de substância. É o básico. O básico é a nossa responsabilidade.
quando indicar, quando não indicar, né? Qual área que a gente atua mais, qual área que a gente não atua, e a parte toda ligada à clínica. Se essa clínica pode ter esse serviço, se ela não pode ter, ou se ela quer ter, o que ela precisa fazer, quais os passos que ela precisa seguir para ter esse serviço na clínica dela, né? Acredito que seja isso. É isso mesmo, e talvez trazer mais luz sobre a possibilidade e até mesmo quando você traz, Estela, a responsabilidade de não fazer um curso hoje e amanhã você já aplicar, porque aí você entra naquele conceito, né, que talvez um dia você criticou e você está fazendo da mesma forma. Então você, médico, você precisa ter responsabilidade e, na verdade, você não deve entender apenas de medicina. Você tem que entender do paciente e de como gerir esse paciente dentro da sua clínica. É o bastidor da medicina. Hoje, o bastidor da medicina, ele é tão importante quanto a medicina. Não é isso, Estela? Com certeza. E a gente traz isso, né, no que a gente fala, na nossa Masterclass a gente vai falar isso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, sobre o que a gente precisa ter de base para a gente conseguir implantar, né, esse serviço, ou especialidades que a gente pode ter esse serviço em suas clínicas.